Olá, seja muito bem-vindo. Essa é a TV Lei de Deus. Eu sou Clodoaldo Kaiser e mais uma vez nós estamos aqui às quintas-feiras para levar ao seu coração uma palavra de esperança sobre o tema A Segunda Vinda de Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 14 de abril de 2022, nós queremos dar as boas-vindas a você, e desejar que você esteja compartilhando esse vídeo também com seus contatos, sua família. Desejar que você também deixe o seu like em nosso canal, porque é de suma importância para que o YouTube reconheça a importância desta palavra que é levada aos corações em tantos lugares pelo mundo afora. Bem, convidar você também que visite o nosso site www.leidedeus.org. Bem, nós vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 3, nós retomamos o assunto, a segunda vinda de Cristo. Diz assim o texto: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Eu vou repetir essa parte dando ênfase, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são um princípio das dores. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3 até o verso 8. Lido o texto, convém lembrar que Jesus estava perante os seus discípulos, sendo este indagado a fim de apontar os sinais que evidenciariam a sua segunda vinda, a sua vinda, bem como o fim de todos os tempos. E essa questão foi levantada em particular. Eu posso imaginar os discípulos de Jesus cercando ele de maneira muito amorosa, carinhosa, nessa ocasião, a fim de lhes explicar, para que Jesus pudesse lhes dizer acerca do fim dos tempos. Bem, então Jesus ele começa a descrever alguns sinais. Convém lembrar que nós já tratamos aqui sobre dois pontos importantes a respeito da vinda do Senhor, porque Jesus ele vem porque ele prometeu voltar, ele vem porque o Senhor prometeu aos seus. Então ele vem para quem? Ele vem para os seus. Ele disse aos seus discípulos, ele está falando à igreja, resgatada, lavada pelo sangue do Cordeiro. Então ele diz a respeito disso, ele promete voltar para os seus, e na semana passada nós falamos sobre a questão da data, onde afirmamos biblicamente, que não há a possibilidade de se definir uma data a respeito da vinda do Senhor. Por que razão? Ele vem, como assim a Bíblia diz, como ladrão, momento em que ninguém espera. Não sabemos o dia, não sabemos o mês, nem tampouco o ano que ele vai vir. Mas uma coisa nós sabemos, ele vem. Ele virá para buscar os seus. A partir de agora, eu quero evidenciar alguns sinais descritos por Jesus. Primeiramente, ele fala aqui no versículo 5, dizendo assim: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Jesus está dizendo aqui: tomem cuidado, estejam observando, zelem da vida cristã de vocês, apreciem a palavra de Deus, para que vocês não sejam enganados. Por quê?
Porque nesse último tempo, ou nesse período que antecede a vinda do Senhor, muitos se levantariam, dizendo que o Cristo está ali, o Cristo está lá, olha, sigam eles, enfim, muitos haveriam de se levantar, como a gente tem visto isso nesses últimos tempos, né? Quantos homens estão anunciando por aí que seguindo eles, né, copiando a vida deles, os conduzirão à morada eterna, e o Senhor Jesus alertou a respeito disso. Por que razão? Porque o próprio Cristo afirmou no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém pode subir ao Pai se não for por Cristo. Então tenham cuidado, observem se esta ou este está anunciando do Cristo ressurreto, do Filho de Deus, do Messias, que morreu na cruz, que foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Então ele alerta os seus discípulos, bem como também deixa a sua palavra para nós, a fim de anunciar que é necessário vigilância contra aqueles que estão dizendo, olha, eu sou o Cristo, eu sou o caminho. A partir do versículo 6, agora Jesus está tratando sobre os rumores de guerras. Ele fala que e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Então aquilo que tem acontecido em todo o mundo aponta-nos que as guerras ou que os rumores de guerras evidenciam a proximidade da vinda do Senhor. Lembrando a você que isso não significa o fim de todas as coisas, mas significa que o caminho para o fim de todas as coisas está sendo preparado. Assim como Jesus Cristo, quando veio na sua forma humana, Deus preparou o mundo para o nascimento do seu Filho, o mundo está sendo preparado para o fim de todas as coisas. Então, em todo o planeta hoje, para que você tenha uma ideia, nós estamos aí contabilizando 28 países que estão vivendo algum tipo de conflito militar, guerra, seja ela civil ou contra outras nações. Então, em todo o mundo. Além disso, claro, no nosso país nós estamos vivendo aí um conflito diário. A violência que está tão evidente, ela é acrescida todos os dias, o seu percentual, o número de assassinatos no nosso país é absurdo, então nós estamos vivendo também em nosso país uma guerra, né? Guerra do tráfico, guerra também entre famílias. Hoje também contemplamos de maneira negativa aí a violência doméstica, onde maridos estão assassinando, né, violentamente suas ex-esposas ou até mesmo companheiras atuais. Bem, Jesus então ele fala a respeito disso. Ele diz, olha, não se assustem. Não fiquem assustados, porque é necessário que isso aconteça. Então nós vamos continuar acompanhando estas guerras e rumores de guerras em todo o mundo, porque isso indica a proximidade da vinda do Senhor. O versículo 7 também soma essa informação. O Senhor continua dizendo, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Além disso ele diz, olha, haverá fomes. Queridos, olha, em todo o mundo hoje nós temos mais de 380 milhões de pessoas que estão passando fome em todo o mundo. E isso tem sido acrescido ano após ano, se não dizer dia após dia. Vivemos aí uma crise sanitária recentemente, em que muitos perderam seus empregos, perderam, né, os seus empreendimentos, estão vivendo dias amargos, padecendo fome. Você vai para o Nordeste, você pode ir para o Sul do nosso país e você vai perceber que em alguns locais as pessoas estão enfrentando filas gigantescas em busca de alimento doado. Então, o mundo padece, o mundo sofre como resultado das guerras aí que nós estamos aí vivendo nesses últimos tempos, em especial a Rússia contra a Ucrânia. É bem provável que outros países sofrerão por consequência desse conflito. Jesus ainda diz a respeito de terremotos, né?
Para que você tenha uma ideia, nesses últimos tempos, né? Eu posso aqui compartilhar com vocês que mais de 300 mil tremores em todo o planeta ocorrem todos os anos. Sabe o que é isso? 300 mil tremores registrados, fora aquilo que não é registrado ou não é divulgado. Então é elevada a porcentagem do número de terremotos por todo o mundo. E Jesus disse a respeito disso, e haverá terremotos, não apenas somente lá fora, né, fora do nosso país, mas também em nosso país já temos ouvido e até visto tremores acontecendo. Jesus ainda diz a respeito da sua vinda, apontando para outras coisas que haveriam de acontecer. Uma delas é a respeito das pestes, né? A respeito das pestes, a respeito dos sinais no céu, no sol. Ele fala também de coisas espantosas, ele aponta para o bramido do mar. Então tudo isso a gente tem acompanhado pelas mídias, né? Os telejornais, nós temos ouvido e visto, né, aquilo que tem acontecido em todo o mundo, né? Recentemente tivemos aí a erupção de vários vulcões pelo mundo afora, também avolumando, né, a respeito desses sinais da vinda do Senhor. Fora isso, doenças que outrora estavam erradicadas, hoje estão voltando para assustar a população brasileira. Por que razão? Porque agora a mídia aponta que algumas coisas estão acontecendo de grandes proporções, porque a própria população ela não tem buscado a vacinação. Isso não é o caso, mas a fim de que você entenda, nós estamos vivendo aí uma grande explosão dos sinais que apontam para a vinda do Senhor. Meu querido, preste atenção naquilo que eu vou dizer a você nesse dia. Jesus está voltando. Os sinais apontam para o fim dos tempos. Os sinais apontam para a vinda do Senhor. Não há data, mas há evidências que nós estamos caminhando para o fim de todas as coisas. Pelo mundo afora nós temos acompanhado as notícias. Recentemente no Rio de Janeiro, as tragédias por ocasião de chuvas intensas, quantas vidas foram ceifadas. Nós temos acompanhado no nosso país, a crueldade entre as pessoas. Nós temos visto bem de perto uma violência absurda de números astronômicos, apontando que nós estamos enfrentando dias trabalhosos, como Paulo disse a Timóteo na sua carta. Então eu quero afirmar aqui, estamos caminhando para o fim. E o alerta que eu deixo para você hoje, como terceira parte desse estudo, observe, vigie e esteja preparado, porque o Senhor está voltando. E Ele vem quando você nem imaginar. Pode ser hoje que o Senhor venha para buscar os seus, pode ser amanhã, mas pode ser na semana que vem. Para mim não importa, como eu já disse aqui no vídeo anterior. Eu estou preparado. E você está preparado? As evidências apontam para o fim dos tempos. As evidências apontam que Jesus está voltando. Se prepare. O Senhor está aguardando você de braços abertos. Mas enquanto você está com vida, que Deus nos abençoe. Até a próxima quinta-feira. Um grande abraço.